Olá, sejam bem-vindos. Hoje, domingo, dia 7 de novembro, quero dar as boas-vindas a todos e todas vocês. Como todo domingo, eu gravo aqui um vídeo sobre notícias de domingo. Então eu já tenho esse costume de gravar notícias de domingo e peço muito a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva aqui no canal, que dê o seu joinha, vai aí colaborando com o canal para que ele possa ganhar um alcance maior. A sua ajuda é fundamental para contribuir aqui com o canal. E a notícia de hoje eu quero começar primeiramente falando sobre a morte da cantora, né, a Marília Mendonça, que isso acabou assim chocando de uma certa forma os fãs, né, dessa cantora. Então eu quero primeiramente aqui me solidarizar com a família da cantora e também com os outros que estavam junto no avião com a cantora, que também morreram. Então me solidarizar com a família dessas pessoas que perderam os entes queridos nessa tragédia, né? Nessa morte que aconteceu com a queda do avião em que a cantora se encontrava. Então, a gente não pode deixar de solidarizar, esse canal solidariza, então, com as famílias, com essas famílias, principalmente da cantora, porque muita gente, a gente sabe assim que muita gente, não são poucas pessoas que gostavam, por exemplo, das músicas de Marília Mendonça, que apreciavam, inclusive, os shows da Marília Mendonça. Então a gente não pode deixar de considerar esse tipo de solidariedade, tá? Esse é o primeiro ponto. Bom, enquanto notícia, eu quero trazer aqui todo esse acontecimento que houve da chamada COP26, que é esse encontro de líderes mundiais para discutir os problemas climáticos, né, no nosso mundo. E que também são feitos assim acordos com esses líderes climáticos, né? Sempre há alguns acordos e um dos principais acordos tem a ver com assim com o tipo de ações que cada país vai tomar, né, para que diminua as emissões de gases poluentes. O CO2 é o mais comum, né? E a gente sabe que nós temos aí países que são assim grandes poluidores mundiais, já são assim bem conhecidos, como é o caso da China, o caso dos Estados Unidos, que são os maiores poluidores mundiais. Mas por incrível que pareça, o Brasil, principalmente nesse encontro, é pela primeira vez que o Brasil entra num cenário bem complicado, né? Porque o Brasil, ele tem assim os maiores biomas, né, mundiais. Temos as maiores reservas florestais mundiais se encontram aqui no Brasil. Tem a questão da água também, que o Brasil é um dos países mundiais que mais possui, por exemplo, água potável, né? Tem o aquífero Guarani, né, que é considerado uma das maiores fontes do mundo, né, de água mineral. E temos os rios, a água doce, o Amazonas, o rio Amazonas e uma grande quantidade de rios que nós temos aqui pelo nosso país. E as florestas, a mata, né, que abriga aí a floresta amazônica, que é considerada uma das maiores florestas mundiais, se encontra aqui no Brasil. Essas são as grandes riquezas que nós temos no nosso país. E o que vem acontecendo ultimamente é uma destruição assim alarmante, das piores que já tem acontecido em todos os tempos. Os números são gigantescos, né? Às vezes muita coisa a gente não fica sabendo, pessoal, por causa da interferência desse desgoverno. A interferência na parte de números, na parte de divulgação, por exemplo, das tragédias que vem acontecendo no Brasil. Então, isso é um dado assim muito preocupante, né? Um dado terrível,
que um desgoverno como esse, ele é capaz de esconder da população o que realmente vem acontecendo. Esse é um tipo de prática de um desgoverno como esse. E ele acha que com isso ele está fazendo alguma coisa. Quer dizer, não pode ser mostrado para o mundo as tragédias verdadeiras que estão acontecendo aqui no país. Só que, por outro lado, hoje em dia você tem muitos mecanismos, muitos meios de você saber o que está acontecendo, né? E os países mundiais, eles não são bobos. Eles sabem muito bem o que vem acontecendo aqui no nosso país, com a destruição, com o desmatamento, com as queimadas exageradas que vem a cada período de seca que vem acontecendo aqui no nosso país. Com os problemas dos rios, a poluição dos rios, a poluição da água, a contaminação da água, cada vez mais crescente aqui no nosso país. Aí o Bolsonaro, antes do encontro da cúpula, né, ou seja, do climático, ele foi no G20, né, na Itália, que a gente sabe também que em todo lugar que o Bolsonaro vai ou visita, é uma vergonha, que vergonha ele não tem, né? É uma verdadeira vergonha em relação ao Brasil, o país. Aquele país que era muito bem recebido nos encontros mundiais. Hoje em dia o Brasil deixou de ser esse país receptivo. Cada lugar que o Bolsonaro vai, ele é muito mal recebido, a tal ponto na Itália de igrejas antigas serem fechadas, de bispos, padres tomarem a decisão de não receber o Bolsonaro, por exemplo, nessas igrejas. Chegou a esse ponto, para vocês terem uma ideia. Que tipo de figura, essa figura que tem mais antipatia do que empatia, que as pessoas não fazem questão de estarem próximas dele, como muitas cenas foram mostradas nas redes sociais de Bolsonaro, até em alguns lugares onde ele estava, que as pessoas se afastavam dele, não chegavam próximo dele, não querem estar ali, não querem se aproximar. Esse é o presidente que nós temos aqui no nosso país, infelizmente. E aí, voltando para a COP, né, a 26, que foi em Glasgow, né, esse encontro climático da cúpula para poder discutir esses problemas climáticos. O Bolsonaro não foi, né, não esteve presente nessa cúpula, nesse encontro, né, dos líderes mundiais para debater e para discutir os problemas climáticos. Porque ele iria passar muito mais vergonha se ele fosse lá. A coisa ia ser pior do que o que aconteceu na Itália, né? Lá na Itália, no G20, ele fez todo um discurso mentiroso, falando a respeito do Brasil, de cuidados que está acontecendo com relação ao clima, de investimento, sendo que tudo isso é mentira porque teve cortes de investimento. Teve cortes, e muitos cortes. Teve perseguições a grupos que trabalham, que defendem a questão do clima. Perseguições que acontecem até hoje, né? E aí, lá em Glasgow, eu quero aqui mencionar não tanto o encontro, né, que aconteceu, porque sobre isso nós vamos saber do resultado desses acordos, que todas as vezes acontece o tal do acordo, mas que na prática a coisa não acontece de forma tão efetiva. E por isso nós tivemos grupos que se manifestaram. O Greenpeace, por exemplo, teve uma participação muito boa ali. E a Greta Thunberg, né, essa menina que já é muito conhecida mundialmente, que sempre tem se manifestado assim de forma muito contundente contra a destruição, né, da natureza, a destruição do meio ambiente, essa coisa toda. Ela, lá nesse encontro, ela não foi
ela se optou por não participar do encontro e fez muita crítica, por exemplo, a esse encontro desses líderes. E com muita razão, né? O que fizeram então essas pessoas que não estavam tão assim ligados a esse encontro? Foram fazer as suas manifestações. Por isso que, para encerrar aqui, eu quero mostrar para vocês um vídeo aí que viralizou, né? Onde o Bolsonaro é colocado junto com aqueles bonecos como criminoso, né? Que está lá em inglês. O crime, são os criminosos, o Trump está lá junto e o Bolsonaro está lá junto com mais outros líderes também que se vestiram de boneco lá, como criminosos do clima. Criminosos, e são criminosos mesmo. Tá? Então, esse recado que eu queria deixar aqui para vocês, porque eu queria trazer, porque sempre em notícias do domingo eu procuro às vezes pegar uma notícia talvez que seja mais importante para a gente poder fazer uma reflexão em cima dessa notícia. E é isso que eu queria trazer para vocês. Fica aí então o vídeo. Um grande abraço e tenham todos um ótimo domingo.